convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que lhe pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se no Evangelho do último domingo nosso Senhor nos cobrava frutos, aqui está um belo e frutuoso, um bom fruto, que é o perdão. O tema do perdão, é claro que é algo sempre presente em nossa vida, porque, como sabemos bem, quantas vezes erramos, pecamos, caímos e precisamos então da graça de Deus para retornar ao caminho da salvação. E o modo como esta graça volta a cada um de nós ou alcança a cada um de nós é o perdão dos pecados. Aqui nós ouvimos hoje no Evangelho esta parábola, onde uma parábola que Jesus conta para responder uma pergunta de Pedro. Uma pergunta que Pedro faz a Jesus e ele mesmo dá até, como se poderíamos dizer, ele mesmo aumenta a quantidade de vezes que ele deveria perdoar para perguntar ao Senhor. Naquela época, os judeus ainda viviam da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, se o outro me perdoasse, eu poderia perdoá-lo. Mas aquilo seria na mesma quantidade que eu recebesse o perdão. E aqui Pedro pergunta, elevando o número de quantidade de vezes, até mesmo para ver se Jesus concordaria, mas aí que ele é surpreendido quando Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas
até 70 vezes 7. Claro que este não é um número para que possamos fazer as contas e perdoar até este número, mas o Senhor nos diz para perdoarmos sempre. E por que devemos perdoar sempre? Então a parábola nos explica que, assim como este Senhor, que chama os empregados para fazer um acerto, e ali ele perdoa aquele empregado que mais lhe devia, aqui diz que era uma dívida impagável. O empregado não tinha com que pagar a dívida, e o seu senhor lhe perdoa a dívida. Quem é esse senhor senão Deus? Quem é esse empregado senão nós? O Senhor nos perdoa das nossas dívidas, e nos perdoa quando prega o teu filho na cruz. Não há perdão maior, não há penitência maior do que a morte de Cristo na cruz, que nos livra de todo o pecado. O problema é que nós não fazemos o mesmo. O tema do perdão é tão importante, porque é ele exatamente que nos faz buscar a conversão. Quem está preocupado com a sua conversão, está preocupado com o perdão, ou seja, está preocupado com o sacramento da confissão, onde nós pedimos perdão a Deus pelas faltas que nós reconhecemos. Aqui nós temos alguns problemas. Há quem nem peça perdão a Deus pelas suas faltas, por vários motivos. O primeiro e o mais grave é em pensar que não tem falta alguma. Porque aqui, quando ouvimos este evangelho, pode surgir lá no nosso coração, principalmente no coração do orgulhoso, aquele pensamento assim: eu não tenho a quem perdoar. Não tem ninguém que eu devo perdoar. Eu sou uma pessoa tão boa, não tenho rixa com ninguém, não tenho problema com ninguém, não brigo com ninguém, então eu não tenho a quem perdoar. Mentira. Mentira. Porque a dívida nós fazemos pelo nosso pecado. Toda vez que pecamos, nós ofendemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E claro, não tivemos a graça, como a Virgem Santíssima, de sermos imaculados, então temos o pecado em nossa vida. O problema é que o nosso orgulho muitas vezes não nos deixa reconhecer, e esse é o primeiro problema. O segundo problema é nós mentirmos para Deus, porque dizemos na oração do Pai Nosso, que inclusive rezaremos daqui a pouco na Santa Missa: Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Se eu não perdoo quem me ofendeu, eu estou dizendo para Deus: Senhor, não precisa me perdoar. E se eu estou dizendo para Deus que Ele não precisa me perdoar, porque eu não estou disposto a perdoar o próximo, significa que então eu continuo no pecado. E se assim o é, não me basta o sacramento da confissão, eu não recebo o perdão de Deus, a graça de Deus, então eu não estou reconciliado com Deus, e fora do amor de Deus, eu não devo nem me aproximar, como vai dizer um outro trecho do Evangelho, do altar do Senhor. Se reconhecemos que temos pecados, o Senhor nos diz para que perdoemos também aqueles que nos ofendem. E aí nós podemos então brevemente pensar: o que é o perdão? Claro, o perdão não é esperar que o outro mereça. Deus não espera que eu e você mereçamos o seu perdão e nos dá gratuitamente o perdão. O perdão não deve ser cobrado. Às vezes nós impomos condições. Se enquanto ele não fizer isso ou aquilo outro, eu não perdoo. Enquanto o fulano não mudar desse ou daquele jeito, não se comportar assim ou assado, eu não perdoo. Isso não é perdão. O perdão exige de nós gratuidade. Perdoar não é concordar com o que o outro fez, porque você pode se justificar dizendo: mas padre, se o senhor soubesse o que fizeram comigo. Perdão não é concordar com o que o outro fez. O perdão
é julgar o outro inocente. Como Cristo fez na cruz. Como Cristo, olhando para aqueles que o mataram, olhando para cada um de nós que o pregamos nesta cruz, que o fazemos sangrar quando pecamos, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Enquanto nós não julgarmos o outro inocente daquilo que ele fez para conosco, nós nunca conseguiremos perdoar e nós nunca então viveremos o Evangelho. Nunca seremos perdoados por Deus, porque nós mesmos nos impomos esta condição. Se não perdoamos, Deus não tem a obrigação de nos perdoar. Peçamos esta graça. Se queremos buscar a nossa conversão e nos prepararmos, inclusive, para uma verdadeira confissão, antes de chegar no tribunal da confissão. E sim, é um tribunal, mas diferente do tribunal humano, é um tribunal onde, quanto mais eu me acuso, quanto mais eu digo, sim, eu fiz isso, mais Deus me perdoa. Quanto mais eu me julgo condenado, mais Deus me julga perdoado. Mas é um lugar onde só devem se abeirar aqueles que já perdoaram o próximo. Se nós ainda não perdoamos, se ainda não dissemos perdão, por isso, por aquilo e por aquilo outro, lembrando que o perdão precisa ser dito, se nós ainda não o fizemos, não deveríamos nós também pedirmos perdão a Deus, porque seria apenas um teatro, uma mentira. Se você nunca sentiu o fruto de uma verdadeira confissão, é porque você nunca se confessou de verdade. É porque você nunca perdoou o próximo antes de pedir perdão a Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, que nos encaminhe, que nos conduza ao verdadeiro arrependimento, ao verdadeiro perdão dos nossos pecados, e que tenhamos a humildade de olhar para dentro de nós e reconhecer quantos e quantas precisamos perdoar, mas quantos e quantas também precisamos pedir perdão.